Esse ônibus espacial aqui, com certeza você já conhece. Mas e esse outro aqui? Será? Sabia que a União Soviética desenvolveu o seu próprio ônibus espacial? Pois é, né? Eu sou o João Pedro, engenheiro espacial, e hoje falaremos do Buran, o ônibus espacial soviético. Bom, o nome dele, Buran, significa nevasca ou tempestade de neve, em russo, é claro, não em português. Permanece então como um dos projetos mais ambiciosos e enigmáticos da história da exploração espacial. Concebido no auge da rivalidade da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, foi a resposta, então, da União Soviética ao programa do ônibus espacial lá dos Estados Unidos. Apesar do seu brilhantismo técnico e dos imensos recursos dedicados à sua criação, o Buran voou apenas uma vez na sua história, tornando-se um símbolo tanto dos picos do avanço tecnológico soviético quanto dos limites impostos por realidades políticas e econômicas daquela época. A gênese do programa Buran pode ser rastreada até o início dos anos 1970, que foi quando os Estados Unidos revelaram seus planos para o ônibus espacial reutilizável. E para não ficar parado, é lógico, os líderes soviéticos perceberam que esse ônibus espacial americano com uma potencial ameaça militar, capaz de implantar armas em órbita ou realizar ataques de surpresa, e eles decidiram então igualar ou até superar as capacidades americanas. E a resposta soviética foi extremamente rápida. Em 1974, o programa Buran foi formalmente iniciado sob a direção do Gabinete de Projetos de Valentin Glushko, acho que é esse o nome, né? Posteriormente conhecido como NPO Energia. O escopo do programa era imenso. Não só exigia o desenvolvimento de uma nave espacial reutilizável, como também a criação de um novo veículo lançador de carga pesada, o foguete Energia. Pois é, esse era o nome, mas de novo, em russo, capaz de transportar o Buran e até outras cargas massivas para a órbita. O projeto rapidamente se tornou o maior e mais caro da história da exploração soviética, envolvendo mais de 1.000 empresas e mais de 150 mil engenheiros e cientistas em todo o seu auge. Externamente, o Buran apresentava uma semelhança notável com o ônibus espacial da NASA. Como está aqui na imagem, dá para ver. Isso não foi só coincidência. A União Soviética, por meio de ampla espionagem conduzida pela KGB, obteve uma grande quantidade de dados técnicos sobre o ônibus espacial americano, incluindo projetos de fuselagem, softwares e materiais. No entanto, sob a superfície, diferenças significativas distinguiam o Buran. E aqui vai as principais diferenças que eu vou falar para vocês. Bom, o primeiro delas é o sistema de lançamento. Ao contrário do ônibus espacial americano, que dependia de 3 motores principais montados na nave e 2 propulsores sólidos que jogavam ele para cima, o Buran não possuía motores principais, próprios dele, né? Todo o impulso durante o lançamento era fornecido pelo foguete Energia, tornando o Buran, na verdade, um planador não motorizado. Após a separação do lançador, ele basicamente só planava. Agora, na autonomia, o Buran foi projetado para voo e pouso totalmente automático. Sua única missão orbital foi realizada sem tripulação nenhuma, incluindo um pouso automático perfeito, algo que o ônibus espacial americano não era capaz de fazer na época. Agora, já na parte da capacidade, o Buran foi projetado para transportar até 10 cosmonautas e uma carga de até 30 toneladas para a órbita baixa da Terra. E a gente já falou um pouco sobre órbitas, então se está um pouco perdido, olha aqui no card da tela que você pode ser direcionado para o vídeo das órbitas. Seu compartimento de carga tinha 18 metros de comprimento e 4,6 metros de diâmetro, quase 5, acomodando grandes satélites ou módulos para montagem da estação espacial que estava sendo montada na época. O sistema de proteção térmica consistia em mais ou menos 39 mil placas de escudo térmico, mais ainda do que o ônibus espacial da NASA. E como a gente sabe, de fato aconteceram diversos acidentes com os ônibus espaciais americanos, né? Até tem um vídeo também que a gente já falou sobre isso. O desenvolvimento então do foguete Energia foi tão significativo quanto o próprio Buran. Precisava fazer basicamente 2, né? O Energia, então, era um lançador de carga super pesada, de 2 estágios e 4 propulsores. Com um alto empuxo total no lançamento e capacidade para transportar até 100 toneladas para a órbita baixa da Terra, o foguete Energia, então,
foi o foguete russo mais potente já construído por eles. O projeto desse foguete era altamente versátil. Ele podia lançar não só o Buran, né, que é a razão desse vídeo, mas também outras cargas volumosas, como módulos da estação espacial ou satélites militares experimentais quaisquer. Seu primeiro voo desse foguete foi em 87. Transportou a arma experimental a laser Polyoskiff. Embora a carga não tenha atingido a órbita devido a um erro de orientação, o segundo voo, em 88, lançou com sucesso o Buran. Antes desse voo inaugural do Buran, o programa passou por extensos testes, um protótipo movido a jato, que realizou voos atmosféricos para validar a aerodinâmica e procedimentos de pouso, como esse que está aparecendo aqui na tela, e diversos modelos em escala reduzida, conhecidos como BOR, também foram lançados para testar as características de reentrada desse foguete que é o Buran, né? Dessa nave, na verdade. No total, então, o Buran realizou 24 voos de testes atmosféricos, 15 dos quais totalmente automáticos, ou seja, controlou, subiu, pousou, tudo sozinho. E em 84, o primeiro Buran em escala real foi apresentado. E já daí em 86, a montagem final começou no cosmódromo de Baikonur. E esse cosmódromo ainda existe e está em operação. O projeto então envolveu 1.200 empresas em toda a União Soviética, evidenciando a sua importância nacional. E a pressão do tipo, pô, vamos fazer isso acontecer. E aí às 3 horas da manhã daquele dia, de 15 de novembro de 88, o Buran e seu foguete Energia decolaram da plataforma de Baikonur rumo ao espaço. A missão foi inteiramente não tripulada, um testemunho da sofisticação de seus sistemas automáticos, após a separação da energia. Não, peraí. A missão foi inteiramente não tripulada, um testemunho da sofisticação... Caraca, sofisticação... Como é que é a palavra, velho? Não, sofisticação. Não, é sofisticação. A missão foi inteiramente não tripulada, um testemunho da sofisticação de seus sistemas automáticos. Após a separação do foguete Energia, o Buran completou 2 órbitas ao redor da Terra, percorrendo aí então 84 mil quilômetros, um pouco mais de 3 horas. A reentrada e o pouso foram executados de forma impecável, totalmente automática e perfeita. O Buran pousou no local, lá em Baikonur, aterrissando a poucos metros do alvo, apesar de ventos cruzados intensos. Foi a primeira nave espacial então da história a realizar um pouso totalmente automático e sem tripulação, um feito inédito até então, e hoje a gente já sabe que a gente tem os foguetes até pousando em pé. Esse aqui ele pousou na horizontal, né, igual a uma nave, mas foi totalmente automático, hein? Autônomo. Apesar do trunfo técnico de seu voo inaugural, o Buran nunca mais voou. As razões foram diversas, e até a gente vai ligar isso à geopolítica que estava acontecendo na época, né? Como crises econômicas. No final aí dos anos 80, a União Soviética enfrentava a grande crise econômica, né? O custo anual do programa Buran chegou a quase 2 bilhão de rublos em 1985, pressionando então recursos naturais. E também, além disso, soma-se as políticas da perestroika, ou reestruturação, e a glasnost, a abertura, de Mikhail Gorbachev. Esse nome eu acho que até vocês vão lembrar um pouco aí, né? Que trouxeram então um maior escrutínio aos gastos do Estado. Muitos na comunidade aeroespacial soviética criticavam o programa como um projeto de prestígio caro, que desviava fundos de iniciativas espaciais mais práticas. Bom, e outra questão também foi a nave Soyuz, que é aquela tão famosa nave, né, foguete russo, né, que continuava atendendo às necessidades de voos tripulados, tornando o papel do Buran ambíguo até, né? Se já tinha outra nave que era Soyuz, para que ele continuaria, né, só gastando dinheiro? Então, por essa ambiguidade também somou ao fato de parar com esse programa. E além de tudo, para finalizar, teve então o colapso aí da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A dissolução da União Soviética em 91 levou a uma drástica redução de verbas. O programa foi oficialmente cancelado em 93, após um voo orbital e vários ônibus espaciais inacabados, deixados em diferentes estágios de montagem em diversos lugares. O único Buran pronto para voo foi destruído em 2002, quando o teto do seu hangar em Baikonur desabou, e aí caiu em si. Outros protótipos e naves incompletas permaneceram como relíquias espalhadas pela Rússia e pelo Cazaquistão também,
O programa Buran serve como um alerta sobre os limites das conquistas tecnológicas diante das realidades econômicas e políticas, né? O colapso da União Soviética, as mudanças de prioridades e os custos imensos garantiram que o Buran permanecesse como uma maravilha de um único voo, como uma banda de uma única música só. Um eco fantasmal do capítulo final e mais extravagante da corrida espacial. No entanto, o programa também permanece como um testemunho da engenhosidade e ambição, né? Não só soviética, mas da humanidade como um todo, porque os Estados Unidos também trouxeram ali, já sabe toda a história, né? Embora tenha voado apenas uma vez, seu legado perdura como um símbolo do que pode ser alcançado sob intensa pressão política e tecnológica também. Basicamente quando a água bate na bunda tem que aprender a nadar. O Buran demonstrou a viabilidade do voo espacial e pouso totalmente automático, estabeleceu novos padrões de capacidade de carga e avançou também no estado de arte da engenharia aeroespacial. A existência então do Buran frente às adversidades nos serve de exemplo do que um país, apesar de seus problemas, é capaz de alcançar quando o assunto é o espaço. E esperamos que com esse mesmo espírito o setor espacial brasileiro desponte no mundo, né? Mais uma vez. Pois lembrem-se, né? O espaço está somente a um foguete de distância.